vamos falar um pouco da síndrome atópica felina, né? Ah, vamos falar desde a parte do diagnóstico até o seu tratamento, porque alguns citam que a atopia em gatos, ela não existe, seria uma hipersensibilidade não responsiva a picadas de inseto e não responsiva à alimentação. Outros já dizem que é a síndrome atópica felina, outros dizem que ela é atopia-like, tipo atopia nos cães. Então, nós vamos tentar diferenciar as duas e ver como é que nós podemos chegar no diagnóstico dessa síndrome atópica e o que a gente pode dizer de tratamento hoje em dia que esses gatos, eles apresentam atopia. Bom, então, primeiramente, a primeira descrição foi por Reed, em 1982. Olha só o quão recente foi. O que ele fez? Ele fez um estudo que ele começou a perceber que esses felinos, eles começaram a ter pruridos recorrentes. Então, esses gatos, ele entrava com tratamento, esses gatos, eles tinham prurido, voltava esse prurido quando ele interrompia o tratamento, e ele começou a observar essas situações, né? Então, diante disso, ele começou a pensar, será que esse gato, ele não pode ter, né, atopia, como os cães, eles também podem ter, né, uma síndrome alérgica ou algo do tipo? E foi quando, né, junto com o Comitê Internacional de Doenças Alérgicas, eles começaram a descartar as dermatites parasitárias, né, e começaram a incluir as causas alérgicas ambientais. Inclusive, hoje a gente sabe que uma das maiores causas de alergia é a poeira doméstica. Tá? E, por definição, para a gente saber mais ou menos o que é atopia, não nos gatos, mas de uma forma geral, vamos colocar assim, a dermatite atópica ela é uma dermatopatia inflamatória e pruriginosa, crônica e recorrente, apenas controlável e não curável. Então, é algo que não tem cura, pessoal. Né? É algo que eu consigo o controle. Então, sempre que eu tiver o diagnóstico de um gato com atopia, eu preciso falar para esse tutor que não tem cura, porém eu consigo o controle do seu paciente e eu preciso da sua contribuição para isso. Né? Na dermatologia veterinária, principalmente em gatos, a gente precisa de um apoio muito grande do tutor no diagnóstico dessas doenças, né? E com base nisso, o tutor, deixa eu aproximar aqui, veja se tá bom para vocês agora. Vou falar um pouco mais alto. Tá ótimo? Então, com base nisso, eu preciso pegar esses pacientes, ótimo, então, perfeito. Perfeito. Então, eu preciso pegar esses pacientes e dizer para o tutor, olha, eu preciso da sua contribuição para podermos fazer o diagnóstico desse nosso gatinho, desse nosso paciente. Porque se você não me ajudar a contribuir com esse diagnóstico, eu não vou conseguir chegar. Né? Então, apesar de não ter cura, mas a gente consegue o controle. Tem uma causa genética determinante aí, a etiologia ela é multifatorial, então existem diversos fatores envolvidos na síndrome atópica, né, associada à produção de anticorpos IgE contra alérgenos específicos ambientais. Lembro daquela questão de imunologia, o pessoal não suporta imunologia, né, mas tem as questões do anticorpo IgE, IgA, IgM, a gente sabe que o anticorpo IgE, ele está intimamente relacionado a processos alérgicos e parasitários, não é mesmo? Concordam comigo? Né? Só que no gato, o que acontece? No gato, a gente não tem um envolvimento da IgE, né? Não existe um envolvimento de gatos, por exemplo, eu tenho um gato atópico e um gato normal, que não tem a síndrome atópica, tá? O gato atópico, ele tem a mesma quantidade de IgE envolvida que um gato que não tem a síndrome atópica. Então, por isso que muitas vezes, e até mesmo porque a gente não tem falha dessa barreira cutânea, como acontece em cães, né?
esse paciente, ele acaba sendo classificado, poxa, será que é atópico ou será que não é? Porque a atopia eu tenho envolvimento de IgE, na atopia eu tenho uma falha nessa barreira cutânea, que é isso que a gente vê nos cães, não é mesmo? Só que no gato isso não acontece, por isso que eles dizem de síndrome atópica ou atopia-like, né? Então, o termo correto que hoje é utilizado amplamente, vamos dizer assim, é a dermatite de hipersensibilidade não responsiva a pulgas e alimentos. Só que imagina você chegar para o tutor e falar: o seu gato tem dermatite de hipersensibilidade não responsiva a pulgas e a alimentos. Imagina como seria. O que é isso, né? Ele pensaria, então, a gente acaba classificando como atopia-like ou síndrome atópica felina, tá? Então, existem alguns estudos falando que os gatos abissínios possuem uma predisposição genética. Porém, esses determinantes genéticos do gato abissínio, eles ainda não foram estudados, tá? Então, é algo que precisa ser muito trabalhado, né? A gente precisa de muito mais pesquisas para isso. E, geralmente, as lesões, elas acontecem na cabeça e na face, seguido de abdômen, pescoços e membros. A idade média é mais ou menos 2 anos. Na minha rotina clínica, pessoal, eu pego gato de 1 ano, pego gato de meses, pego gato de 10 anos, de 7, de 5. Então, varia muito. Mas a literatura, ela coloca uma idade média de mais ou menos uns 2 anos. Mas eu pego gatos de diversas idades, né, que podem apresentar a síndrome atópica. E uma coisa que eu percebo, a literatura relata lesões de cabeça e face. Sim, isso é fato, lesões de cabeça e face, eu preciso pensar. Hipersensibilidade alimentar das causas alérgicas, né, eu estou dizendo, porque existem diversas outras patologias de cabeça e pescoço que a gente deve pensar, tá? Mas das características das lesões alérgicas, das patologias alérgicas, eu preciso pensar principalmente em atopia, tá? E hipersensibilidade alimentar. Então, essas duas doenças, elas são as principais que causam prurido, cabeça e pescoço, tá bom? Então, como é que funciona mais ou menos essa imunopatogenia, tá? Isso eu posso ver com o cão também. Então, eu tenho os alérgenos, né? Os alérgenos que eles adentram na nossa pele aqui. Então, por exemplo, quem gosta de tatuagens, né? Então, eu tenho alérgenos, querendo ou não, adentrando tinta que contém corantes que podem ter alérgenos que adentram a nossa pele. Tá? Assim como acontece com a poeira doméstica ou outros alérgenos ambientais, tá? E alérgenos também alimentares, porque a atopia ela não está somente associada a alérgenos ambientais, mas a alérgenos alimentares, a pólen, poeira doméstica, ao que quer que seja que possa causar uma reação alérgica naquele corpinho, né? Então, esses alérgenos, a primeira porta de entrada, a primeira célula que eles veem dentro daquela porta de entrada é o quê? São as células dendríticas. Então, essas células dendríticas, elas captam, elas começam a sinalizar. E elas começam a captar, né, esses alérgenos. Opa, vamos lá levar para os linfócitos. Então, eles apresentam para os linfócitos T. Então, os linfócitos T pegam aquela galera ali, poxa, né, é algo muito diferente, vamos nos mutar e nos transformar devido a ações de interleucinas, tá? Nos linfócitos T helper 2, que basicamente os linfócitos T helper 2, tá? Eles que estão associados a processos alérgicos, ok? E os linfócitos T helper 2, eles começam a liberar mais interleucinas, né? Principalmente a interleucina 4, que eles chamam de linfócito B. Ele fala, ei, cara, vem aqui ajudar a gente. Vamos ver o que está acontecendo, né, aqui. Os linfócitos B, eles começam, opa, isso vai causar uma reação nesse nosso organismo. Então, eu vou precisar, isso é algo estranho, então eu vou precisar produzir imunoglobulina E específica. Então, aquele alérgeno, após ser apresentado, toda aquela questão de linfócito T, se transforma em linfócito T helper 2, interleucina, blá, 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 para chamar os linfócitos B, eles começarem a produzir imunoglobulina E,
tá? Eles produzem imunoglobulina E específica, e essas imunoglobulinas E, elas começam a se ligar nos receptores desses mastócitos, né? E após essa ligação desses receptores dos mastócitos, esses mastócitos acabam se degranulando. Então, por isso que eu tenho muito eosinófilo e muito mastócitos, né, no meu processo, né, da síndrome atópica. Só que assim, isso daqui eu consigo ver no cão muito bem, isso já está muito bem determinado no cão. Só que no gato, né, a gente não sabe se realmente existe esse processo de IgE específica. O que a gente sabe? A gente sabe que existe uma substância, eles pegaram e começaram a estudar, né, o que poderia provocar esses processos atópicos em gatos, tá? E eles notaram que o gato, ele produz uma substância chamada de substância P, e que essa substância P encontra-se em alto grau nesses pacientes com síndrome atópica, e não a imunoglobulina E, como se acha no cão, que eles têm muita reação de hipersensibilidade 1, tá? E nos gatos, não. Nos gatos, essa substância P, eles levam principalmente, óbvio, eu tenho reação de hipersensibilidade, mas não ligada, obviamente, à imunoglobulina E. Então, às vezes, faz um hemograma nesse paciente e a gente não vê a relação de IgE com aquele processo de granuloma eosinofílico, porque uma coisa é certa, o complexo granuloma eosinofílico, anotem aí, é uma resposta da pele do gato frente a algum processo alérgico. Então, gato que apresenta granuloma, um complexo granuloma eosinofílico, então placas eosinofílicas, né? Aquelas úlceras indolentes, aquele granuloma propriamente dito, está intimamente ligado a processos alérgicos, ok? Então, isso já funila muito a sua questão de diagnóstico para a nossa espécie felina. Então, em gatos, a imunopatogenia não foi completamente definida, porém a gente sabe que existe uma diferença entre cães e gatos atópicos. Isso é fato. Então, existe uma questão de hipersensibilidade do tipo 1, alérgenos ambientais. Geralmente é poeira doméstica, né, em gatos. Inclusive, existem gatos, na verdade, os gatos, de uma maneira geral, eles produzem uma proteína que é a chamada FeL-D1, tá? Eles produzem a FeL-D2, FeL-D3, FeL-D4 e diversas outras proteínas na saliva dele. Não se sabe por que eles produzem essa proteína e com que função essa proteína ela age no organismo, mas sabe-se que os gatos eles podem desenvolver hipersensibilidade a essa proteína que ele mesmo produz. Ou seja, o gato é alérgico a ele mesmo, né? Então, existem trabalhos falando dessa FeL-D1 e que esses pacientes eles podem sim ser alérgicos a essas proteínas da sua própria saliva, tá? Então, se existe falha na barreira cutânea e aeroalérgenos, a gente não conhece ainda nos felinos. A única coisa que a gente sabe é que existe uma elevação de linfócitos e de interleucina 4 nesses gatos atópicos, porém eu não tenho alterações em IgE, porque foi comparado gatos normais com gatos atópicos e não teve alteração nenhuma nas imunoglobulinas E desses pacientes, comparando os dois, ok? Então, dentre os sinais clínicos da atopia, né, like desses gatos, nós podemos encontrar o prurido. Com certeza, prurido desses pacientes é muito presente. Então, existe a dermatite miliar, né, que faz parte do granuloma, do complexo granuloma eosinofílico, a dermatite de cabeça e pescoço, com certeza, eritema, alopecia autoinduzida, dermatoses eosinofílicas de uma maneira geral, então, úlcera indolente, placa eosinofílica, granuloma eosinofílico, rinite alérgica. Então, às vezes, a gente tem gatos que ficam espirrando, pode ser uma rinite alérgica e não somente um complexo respiratório felino. Colites, então, aquela inflamação intestinal pode estar relacionada a processos atópicos. Inclusive, tem até trabalhos citando que hoje os dermatologistas de cães, vamos colocar assim, eles estão
até ligando a hipersensibilidade alimentar com atopia. Eles começam a pensar, poxa, será que realmente a hipersensibilidade alimentar, esse animal não seja atópico, se apenas tenha hipersensibilidade alimentar? Então, já tem esse pensamento, hoje provavelmente alguns consensos vão mudar por aí. E gatos que têm asma e bronquite crônica, né? Esses pacientes que têm asma e bronquite crônica provavelmente devem ter um grau de atopia, porque a atopia não somente está ligada a processos de pele. Eu vou atender agora no domingo, amanhã, né, no caso, tem uma gatinha que a dona entrou em contato comigo e ela falou que a gatinha estava com tosse e que ela se coçava. Então, talvez seja uma gatinha que esteja apresentando exatamente isso, uma asma, só que ela seja atópica, ou ela tem uma bronquite crônica, só que ela, por conta da atopia, ela possa ser atópica também, né? Então, aqui, vou mostrar para vocês, não sei se vocês estão conseguindo ver o vídeo. Tá, esse vídeo é um gato tossindo, né? Então, ele coloca a cabecinha assim mais para frente. Alguns donos, eles falam que o gato até vomita. Só que quando você vai ver o vídeo, né, não é vômito, tá? Você vê que é tipo um estar, é como se fosse uma produção de muco, né? Uma produção ali de líquido inflamatório, talvez, né? Então, esse gatinho, o que está aparecendo também é que ele está espirrando. Muitos tutores entram em contato comigo, entra em contato comigo, fala, doutora, meu gato tá espirrando muito. Manda o vídeo. Quando manda, aí tu vê, não é espirro, né? É tosse. E a bronquite, ela pode ser tão grave que pode chegar até nesse quadro aqui, ó. Puxa vida, não tá conseguindo reproduzir. Bom, sempre tem problemas na palestra, então não está conseguindo reproduzir. Mas essa gatinha, eu vou explicar para vocês, essa gatinha, ela estava com uma dificuldade respiratória tão grande que a gente precisava colocar ela no oxigênio, ela respirava assim, de boca aberta, né? De tanta dificuldade. Olha o que encontrei na radiografia dela. Olha esse pulmão como tá. Isso daqui é a atelectasia, tá? A atelectasia pulmonar, esse pulmão, ele tá, você não consegue expandir, ele está totalmente colapado, um lobo. Posso passar, Letícia. Bora lá. Ó, parece que ele engole alguma coisa, assim. Os donos sempre falam, isso aí tá engolindo, parece que ele tá vomitando e engole. Tem uns que falam até assim. Posso passar? Posso continuar? Beleza? Beleza, vida que segue, né? E essa gatinha, ela tava com uma atelectasia pulmonar, o pulmão dela não conseguia expandir direito, né? A gente fez o tratamento, tudo direitinho dessa gatinha. No fim das contas, eu faço acompanhamento e ela tá super bem. Super bem mesmo. Já fizeram até um vídeo dela se lambendo todinha, respiração normal, apesar de um pulmão estar atelectásico, mas ela faz corticoide, uso de corticoide e bombinha, né, por uso contínuo, inclusive. Vamos lá. Essa daqui é uma outra paciente minha quando eu tinha o meu consultório, né? Olha só, ela tinha essa alopecia, gente, toda alopécica, toda. Era tópica essa gatinha, era tópica. A gente fez o tratamento com corticoide. Eu vou mostrar o caso para vocês no final, para vocês verem, um caso bem escabroso foi esse caso. Essa gatinha também era tópica. Então, vocês podem ver como a característica de lesão eu tenho alopecia assimétrica bilateral. Então, em alopecia assimétrica, eu vejo muito em gatos atópicos, em gatos com dermatite psicogênica, tá? Consigo ver também dermatite psicogênica, dermatofitose. Na literatura, não sei se vocês percebem que no livro, eles geralmente citam que dermatofitose, áreas arredondadas,
que não são pruriginosas, que existem crostas, não é assim que mostra nos livros? Depois as meninas vão pegar as perguntas de vocês, tá? E depois eu respondo. Sempre falo nos livros e tudo mais, gente. O que eu mais pego é gato se coçando por conta de ter alguma alergia à proteína do fungo. Tá? Dermatofitose coça, sim. Então, vamos acabar com aquele mito de que dermatófito não coça, porque dermatófito coça. Então, vem até alguns gatos com processo de dermatite miliar e até placa eosinofílica por conta de alergia à proteína do fungo. Tá? Olha só, essa ulcerazinha, que bonita, né? Olha, essa daqui também, esse paciente, alérgicos, né? Olha só essa de pescoço, como é que tava. E outra, piodermite em gato existe? Existe. Piodermite em gato existe. Só que não é algo primário, tá? As piodermites em gatos geralmente são secundárias, então a gente precisa achar uma causa base. Essa gatinha com prurido em pescoço. Essa daqui tinha prurido em pescoço. Ela tinha hipersensibilidade alimentar, se não me engano, essa gatinha. Tá? Olha só essa placa aqui. Então, olha esse quadro de alopecia. Lembre-se que a alopecia nesse lugar lombosacra, nessa região lombosacra, tá? Eu preciso pesquisar DAP, dermatite alérgica aplicada de ectoparasitas. Não me esqueçam disso, tá? E o diagnóstico, como é que a gente pode chegar? Não existe um critério, né, para diagnóstico, mas é com base na anamnese, exame clínico, e o histórico detalhado desse paciente. E muitos perguntam, Jéssica, mas assim, a citologia, o tricograma, o índice patológico, qual é o melhor? Eu preciso ter testes de exclusão. Então, eu vou excluindo as patologias até chegar na atopia. Tá? Olha esse como está com o queixinho, um granuloma propriamente dito, esse pé. Estava com granuloma. Esse aqui, né? Era bem sucinto e não dói, pessoal. Isso não dói, incomoda mais o tutor, dói mais no coração do tutor, né, do que no gato mesmo. Então, não dói, é algo que a gente precisa descobrir o porquê ele está tendo esses processos de granuloma eosinofílico. Tá? Não está passando o slide? Tá normal. Pode ser sua internet. Ok. Beleza, diagnóstico, tá normal, é isso mesmo. Então, vamos lá, pessoal. Existem também causas de complexo granuloma eosinofílico em gato de forma idiopática. Existe, mas na minha grande maioria, o que eu vejo associado a processos alérgicos, tá? Vamos lá. Como é que eu faço o diagnóstico desse paciente atópico? Primeiro, citologia. Então, raspado. Ai, Jéssica, eu preciso raspar todo gato. Raspar gato é meio chato, ele não, né? Às vezes ele não quieta muito bem. Tem uma área que é um gato meio bravo, né, que está meio assustado, por isso que está demonstrando essa agressividade. Precisa ser feito. Por quê? Eu preciso descartar Demodex, Notoedres, Otodectes. Aqui para Manaus, a gente tem muito Linksacaros, tá? Quando eu faço as minhas atualizações em dermatofelinos, lá com o pessoal do sul, né, sudeste, eles quase não veem, tá? Aí, eu acho que no nosso nordeste também, tem muito Linksacaros, tá? Deve ter muito Linksacaros também. Micrósporo. Então, eu preciso descartar tanto as dermatopatias parasitárias, quanto as dermatopatias fúngicas. Né? Depois que eu faço uma citologia, que eu vejo, por exemplo, poxa, eu descartei as outras, beleza. Poxa, mas o patologista ele viu ali uns esporos fúngicos, mas será que esses esporos fúngicos são mesmo de dermatófito? Vamos fazer para a cultura, né, e a lâmpada de Wood. Então, esse paciente precisa passar pela cultura e lâmpada de Wood. Jéssica deu negativo. E agora? Vamos pensar em causas alérgicas.
pessoal. Quais são as causas alérgicas? DAP, hipersensibilidade alimentar e, por último, a atopia, que é o que a gente pensa. Basicão assim, tá? Basicão. Beleza, como é que eu faço isso, tá? Como é que eu faço isso em relação às dermatopatias alérgicas? Primeiro, eu vejo se esse paciente vai responder a corticoide. Então, eu dou corticoide. Qual, Jéssica? Prednisolona, tá? A prednisolona é a minha melhor amiga. Eu faço por 7 dias e falo para o tutor. Olha, Dona Maria, vou usar a Dona Maria, que eu sempre uso nas minhas aulas a Dona Maria. Dona Maria, a senhora vai ver se seu gatinho ele vai ficar bem com 7 dias de corticoide, se pelo menos ele tem uma melhora, para de se lamber, para de se coçar, né? E outra coisa que os donos eles se confundem muito é porque a gente tem muito aquela coisa do comportamento do cão na nossa mente, né? E a gente acaba esquecendo um pouco do gato. E o tutor fala, não, doutor, ele não se coça, ele se lambe. E o tutor, ele não associa a lambedura com prurido, né? Então, aí você fala, é, é, eu, eu, é, eu li a sua resposta dos marcadores comuns, né? Que você perguntou, quem foi que perguntou? Que essa que eu li, eu posso responder. Os marcadores bioquímicos, é isso? Se existem marcadores bioquímicos? Só me responde para eu ver no chat aqui. Quais são os marcadores? Se existem marcadores bioquímicos na atopia? Quais são os mais comuns? Só me responde sim. Tá. Não existe alteração, né? Não existe alteração em hemograma, não tem alteração em bioquímico. O teste, ele realmente é por exclusão da resposta à corticoide-terapia do paciente, entendeu? Não existem marcadores de hemograma e nem de bioquímico, de ureia, creatinina, LT, FA, GGT, que tiver imunoglobulinas. O que eu posso ver, talvez, é uma hiperproteinemia, tá? É uma hiperproteinemia, mas hiperproteinemia pode ser visto com inflamação, principalmente inflamação. E querendo ou não, essa pele, ela pode estar inflamada. Alguns gatos eu posso, sim, ver eosinófilos. É um aumento de eosinófilos, mas tu fica assim, eosinofilia, ok. Mas isso não é indicativo de, é atopia. Eosinófilo é atopia, não. Tratamento, o diagnóstico é sempre por exclusão, teste diagnóstico, que a gente está falando aqui, tá? Então, primeiro, Dona Maria, passa 7 dias de corticoide, veja se esse paciente, veja se seu gatinho ele vai responder, né? Veja se seu gatinho ele vai responder. Como, doutora? Se ele vai parar de se lamber mais, se ele vai parar de se esconder para se lamber porque a senhora briga com ele, né? E a senhora volta daqui a 14 dias. Mas é para eu prolongar os 14 dias? Eu não, só faça 7. Por quê? Exatamente aí que você vai saber se esse paciente ele é alérgico ou não. Como? Se ele tomar o corticóide pelos 7 dias, tá? E ele responder, e depois que vocês fazem essa retirada do corticoide, tá? Essa retirada do corticoide, e ele voltar a se coçar, significa que, poxa, ele respondeu ao corticoide. Então, ele é alérgico. Né? E aí que a gente vai começar a exclusão das causas alérgicas. Eu uso a dose de 1 a 2 miligramas por quilo. A dose do gato, ela é alta, tá? Ela é mais alta. Aí que eu começo. Exclusão de DAP, exclusão de hipersensibilidade alimentar e, finalmente, diagnóstico de atopia. Como eu faço exclusão de DAP? Entro novamente com corticoide por mais ou menos uns 7 dias. Junto com o corticoide, eu aplico o Advocate, aplico deixa eu ver, e peço para ele retornar em 14 dias. Isso, eu faço a aplicação do Advocate, ou Bravecto, ou, deixa eu ver, Revolution, né? Eu faço a proteção ectoparasitária. Caso esse paciente mesmo depois que ele faça o uso do Advocate, ele ainda se coce, né? A dona Maria chega e fala, não, doutora, só mesmo com corticoide. A gente fez o Advocate, não funcionou, não. Ela fala logo assim,
Beleza, então não é DAP. Então, vamos passar para a próxima etapa, hipersensibilidade alimentar. Então, eu entro com uma alimentação hipoalergênica, tá? Eu entro com a alimentação hipoalergênica e vejo se esse paciente ele vai responder à alimentação em cerca de mais ou menos 4, 6 semanas, comendo único e exclusiva a alimentação hipoalergênica, tá? Com isso, com a alimentação, para dar um conforto para esse meu paciente, eu, Jéssica, faço uns 14 dias, tá? Uns 14 dias para corticoide em filhotes, né? Você está falando? Alguém falou de corticoide em filhote, mas em que sentido a gente poderia dar o corticoide para filhote? Filhote de quanto tempo? Porque as doenças de filhotes eu geralmente não uso corticoide, tá? Mais ou menos 2 meses. Olha, filhote de 2 meses, a gente tem que pensar em causas mais parasitárias, em causas, em outras doenças infecciosas, por exemplo, coccidiose, criptosporidium, né? Causas de diarreia, por exemplo. Pode usar o frontline. Pode usar o frontline, sim, ele é seguro, tá? Pode usar o frontline. Beleza, vamos voltar aqui, rapidinho. Aí depois eu respondo mais perguntas. Vamos falar da hipersensibilidade alimentar. Beleza. E eu faço 14 dias de corticoide. Tá? 14 dias de corticoide e entro com a alimentação. Alimentação, eu tenho uma resposta depois de mais ou menos um mês e meio, mais ou menos 6 semanas. Tem gatos que respondem com 14 dias à alimentação, tá? Mas isso não é tão comum, mas pode acontecer, ok? Porém, eu faço 14 dias do corticoide para dar um conforto para esse meu paciente. Dona Maria voltou depois de um mês e meio, mais ou menos, para o meu consultório e falar, doutora, continua a se coçar. Só o corticoide. Gente, só um momentinho, por favor. E travou e a gente já vai resolver, tá? Quantas perguntas, evitem de ficar colocando Com no as chat, 3 características, porque né? sobe a pergunta e ela vê. Ela voltou. Pronto. É que tinha saído o slide, Jéssica. Então, pessoal, quantas perguntas, anotem no papel e aí, quando for umas 15 para meio-dia, vocês escrevam, que fica mais fácil. Porque mesmo com o chat fechado, a pergunta sobe e acaba distraindo. Sim, tá bom? é isso mesmo. Eu perco, perco tudo. Isso, perde o fio da meada. Vamos retomar, então. Tá aparecendo o slide para vocês. Aqui não tá, não, Jéssica. Tenta colocar Tá, de novo, deixa eu ver por aqui. favor. Tá aqui. Acho que agora vai. Vê se foi. Foi Agora sim. foi. Beleza. Então, é uma doença que não tem cura, tá? Eu preciso ter as medidas de manejo, como a gente já falou, né? Que pode ter animais com DAP, com hipersensibilidade alimentar e com síndrome atópica, né? Eu posso fazer uso de ácidos graxos essenciais, vamos já falar sobre os ácidos graxos, o tratamento com eles, tá? O tratamento, ele é uma medicina integrativa, tá? Os ácidos graxos essenciais, os ômegas, é medicina integrativa, então eles ajudam até a diminuir o uso do corticoide, a dosagem do corticoide desses pacientes, né? Eu posso fazer uso de antihistamínicos? Posso fazer uso, mas eles não são efetivos sozinhos. Por exemplo, a loratadina, que é a que eu utilizo muito, na dosagem de 10 miligramas por gato a cada 24 horas.
Até segundo as recomendações, geralmente eu faço, mas não é todo paciente que eu faço uso da loratadina, tá? Inclusive, eu trouxe um caso aqui para vocês muito interessante, para a gente debater um pouquinho. Porém, o tratamento de eleição, corticoide. Existem outras moléculas que a gente pode entrar como tratamento? Existe, tá? E outra, pessoal, uma coisa muito importante. Corticoide, eu preciso utilizar prednisolona. Não entra com dexametasona, com metilprednisolona, que são medicações que são corticoides de depósito, tá? Não entre. A não ser que esse paciente, ele realmente, você já tentou de tudo, principalmente em doenças autoimunes, tá? Você já entrou com tudo e esse paciente, ele não responde, né? Porque a dexametasona, ela é diabetogênica. Então, a dexametasona, ela pode provocar diabetes, ok? Então, não entrem com dexametasona para tudo, porque eu vejo muito os colegas utilizando dexametasona para tudo. Mas não façam isso, não utilizem. Melhor é prednisolona mesmo. Então, assim, eu geralmente uso de 1 a 2 miligramas por quilo a cada 24 horas via oral, né? Eu tendo a reduzir a dose em 25%, mais ou menos. Como eu falei para vocês, corticoide de depósito apenas em últimas circunstâncias, em casos refratários, beleza? Vamos lá. Ciclosporina eu posso utilizar? Posso utilizar. Algumas literaturas falam 5 miligramas por quilo, mas geralmente nós utilizamos a 7 miligramas por quilo, 7, 7,5. Só que a ciclosporina ela é muito cara, né? Então, o tratamento mais barato é o corticoide, acaba sendo o corticoide, tá? Então, existem pacientes que respondem à ciclosporina sozinha, só que a ciclosporina, ela não pode ser utilizada sozinha nesses tratamentos de atopia, tá? Geralmente, ela não tem uma boa resposta, mas pode acontecer de ter sim, ok? Aqui está o tratamento para vocês, tudo bonitinho. E muito cuidado com a ciclosporina, porque ela causa, ela inibe a produção da calcineurina. Então, essa inibição acaba diminuindo a resposta na verdade, acaba ausentando, né, por total, resposta de TH1 e TH2, fazendo com que esse animal, ele não tenha uma resposta imune muito efetiva, né? Por isso que a gente tem que ter cuidado em toxoplasmose, pacientes com FIV e FeLV. Na verdade, a gente não utiliza ciclosporina nesses pacientes. Tem uma medicação da ciclosporina, qual é que a gente geralmente utiliza? O Sandimum. O Sandimum, ele funciona que é a ciclosporina humana ou atópica. Só que o atópica aqui no Brasil não tem. O atópica a gente consegue ver na Europa e América do Norte, tá? Eu acho que eu tenho uma foto dele aqui depois. Vocês. Isso mesmo, né? O atópica. Então, o atópica, ele pode ser utilizado para pacientes atópicos, como o próprio nome já diz, tá chegando, ótimo, perfeito. Ótimo saber disso. Tá chegando. É da Virbac? É isso que eu li? Eles já lançaram, Natália? Eles já falaram alguma coisa a respeito? Porque pelo menos aqui para Manaus ainda não. Eu acho que eles devem fazer um lançamento nacional, né? Provavelmente. Eles ainda não me falaram. Mas por enquanto. Bacana. Que ótimo. Que ótimo. Então vai facilitar a nossa vida em alguns aspectos. Mas por enquanto ninguém ainda me comunicou. Tem um representante da Virbac aqui. Então vamos lá. Existe o atópico, agora a gente sabe, né, que vai vir para o Brasil, que é ótimo. Certo? E nós podemos utilizar para atopia, sim, tá? Para síndrome atópica felina, beleza? Mas não utilizem de forma isolada. Alguns pacientes podem responder, porém outros não. E outra, depende também do que aquele tutor quer. Então, a minha terapia, ela vai muito com o que o tutor quer. Poxa, utilizo corticoide. Só que
tem efeitos colaterais? Tem efeitos colaterais, como qualquer outra medicação, né? Poxa, não tem alguma outra medicação que a gente possa utilizar? Aí que nós vamos explorar um pouco, como esse tutor, o que a gente pode fazer para aquele paciente. Mas, na minha última atualização de dermato com felinos, eu fiz... a gente estava comentando a respeito de alguns tratamentos, né, da atopia em gatos, e o principal que a gente utiliza mesmo é corticoide. A gente só passa para o Apoquel, né, diz que o uso é somente em cães, mas a gente já tem artigos falando, já temos artigos falando que pode ser sim o uso em gatos, tá? Ter uso em gatos, o Apoquel. Mas basicamente a gente só utiliza, né, eu só utilizo quando o corticoide ele não responde, ou então quando o tutor ele realmente insiste em não querer dar corticoide para o paciente dele. Porque o corticoide, ele é o que tem ainda uma magnífica resposta para casos de síndrome atópica, né? Então, como a gente pode ver, existe aquela questão vou acelerar um pouquinho, porque senão vai passar. Então, é aquela questão que o Apoquel, ele exatamente inibe esses receptores JAK, que esses receptores JAK são os receptores de prurido, né? Toda aquela questão. Então, ele vai inibir isso. Ele vai se ligar e inibir. Então, tem aquela questão do uso somente em cães, porém, temos artigos falando, né, que melhorou o prurido em 5, né, no score em 5 a cada 12 casos de gatos com a síndrome atópica, né, e ele tem uma boa tolerância, né, esses pacientes têm uma boa tolerância ao oclacitinib, então ao Apoquel. Nós podemos utilizar sim nos pacientes felinos, porém nem todos vão responder, mas existe sim uma resposta. E nesse update de 2015, né, de 10 terapias emergentes, tá? Do Journal of Feline Medicine and Surgery, eu simplesmente grifei aqui para vocês, peguei para vocês o uso do oclacitinib. Então, ele tem um potencial, é um potente tratamento para asma felina, né? E também um tratamento em potencial para dermatites alérgicas, então, que realmente corrobora, né, com o que a gente vê na clínica. E não foi reportado nada de alteração nesses pacientes, pelo menos com 28 dias de uso, tá? Em cães, né, isso é um trabalho que foi da Vet Dermatology em 2019, que em cães eles estavam testando o efeito imunomodulatório in vitro do oclacitinib, né, e, assim, eles sugeriram, né, que o oclacitinib, ele aparenta ter uma propriedade imunossupressiva. Então, a gente tem que pensar que talvez possa ter em uso em dosagens muito elevadas essa propriedade imunossupressiva em gatos também, né? Mas talvez vá surgir alguns estudos relacionados ao oclacitinib em gatos. Aqui existe um trabalho falando, esse foi de 2018, 2019 também, né? Falando do uso do maropitam, que é o Cerenia, tá? Que eles responderam na dose de 2,22 miligramas por quilo por via oral a cada 24 horas, né? Então, eles tiveram uma resposta do prurido, porque o maropitam, ele vai se ligar aos receptores NK1, né? Então, esses receptores, eu tenho receptores na pele também desse NK1. Então, eles fizeram o uso do maropitam pensando também nesses pacientes felinos, porém já era utilizado em atopia em humanos, né? Em humanos, eles usavam um primo do maropitam e via que eles respondiam muito bem ao prurido, porque os humanos, nós temos receptores NK1 na pele, tá? E os gatos também responderam muito bem ao uso do maropitam para controle de prurido, né? Que é ótimo, isso é muito caro, né? Mas pode sim ser utilizado, precisam de mais estudos para isso, mas a gente pode utilizar sim o maropitam. Quando, Jéssica, a gente utiliza? Quando realmente nada funciona. E se o tutor estiver disposto a pagar o valor do maropitam também, né? Então, Cerenia, a gente pode utilizar, que também diz uso somente em cães, mas nós podemos utilizar em gatos, tá? Esse caso clínico aqui, para a gente finalizar, o caso clínico é da Lili, 1 ano, ela tinha um prurido intenso, né?
escoriações, hiperqueratose, hiperpigmentação, e o prurido dela era cérvico-facial. E aqui no dorso também. Isso ela bem, tá? Isso ela bem. Olha só as características de lesão que ela tinha, né? Então, ela tinha esse prurido, cérvico-facial, ela coçava muito, gente, que vocês podem ver as escoriações. Isso, para mim, é o que eu pensei logo de início. Caramba, isso pode ser pênfigo. Pênfigo que dá essas lesões crostosas, né? Olha só, pode ser pênfigo? Pode ser pênfigo. Pode ser atopia? Pode ser atopia, né? Então, eu pensei, poxa, pênfigo-atopia, histopatológico, né? Vamos para o histopatológico para tentar nos dar uma luz, né? Mas, antes de tudo, eu fiz uma citologia, vi poucas bactérias, né? Não tinha visto não tinha visto fungo, tinha visto bactéria, obviamente, porque estava tudo exposto, né? E mandei para o histopatológico e eles olharam eosinófilos, né? Tinham uma reação eosinofílica ali, e mastócitos. Isso me chamou bastante atenção, né? Eles ainda levantaram a questão assim, o mastocitoma, será que não é um mastocitoma histiocítico? Porque o mastocitoma histiocítico é um tipo de neoplasia que dá na pele do gato em gatos com 1 ano. E ela tinha exatamente 1 ano. E a característica de lesão é exatamente essa, essas escoriações, coça demais devido à degranulação de mastócitos, né? Então, estava com toda a característica, e tinha muitos mastócitos, muito. Apesar de não ter encontrado nesses mastócitos em formas de mitose, tá? Mas tinha esses mastócitos ali. E levantaram como que não deu para descartar essa possibilidade que poderia ser o mastocitoma histiocítico. Eu já estava toda animada, né? Porque, poxa, o mastocitoma histiocítico é uma doença rara, uma neoplasia rara, vai dar para publicar, não sei o que e tal. Também citaram mastocitose cutânea, né, uma reação simplesmente de mastócitos que estavam ali na pele, e urticária pigmentosa. E outra, essa gatinha, o mais interessante é que ela não estava respondendo tão bem ao corticoide. Então eu falava, Jéssica, ela não melhora com o corticoide. Então eu, poxa, só pode ser, né, o mastocitoma. O que pedimos? Imunohistoquímica, né? Porque o mastocitoma reage ao Seqit, e era isso que eu queria ver, se ela tinha uma reação a qualquer kit, né, na imunohistoquímica. Só que ela não deu negativo. Eu, caramba, então realmente é um quadro de hipersensibilidade dessa gata. Só que ela tá com um quadro de hipersensibilidade tão grave, se agravou, assim, num período de tempo tão curto, e, gente, não pode. E ela não viu células acantolíticas, que são característicos de pênfigo, nem nada, né? Então, beleza, então vamos lá. O que é que vamos fazer de tratamento? Antihistamínico, corticoide e ômega, já que essa mocinha ela não respondeu somente ao corticoide. Loratadina, é segundo as recomendações, prednisolona, essa dosagem de 1 a 2, eu fiz a dosagem dela de 2, né, a cada 24 horas até, segundo as recomendações, e suplementação com ômega diariamente. Clorexidine, banhos semanais por 4 semanas, mais ou menos, por conta da infecção bacteriana secundária, já que ela estava tomando 2 medicações e um suplemento, eu não queria colocar mais nada para ela tomar. Então, os banhos, eles são muito bons, né, para esse tratamento de infecções secundárias. Ela tomou o banho, tudo bonitinho, e... beleza. Beleza. Não, mas tá tranquilo. Mas tá tranquilo. E esse clorexidine, eu utilizo bastante para tratamentos, banhos tópicos, é muito interessante a gente fazer nesses pacientes, porque até evita o uso de antibiótico, né, por via oral, e evita também resistência bacteriana, né, caso a gente precise em algum momento utilizar esses antibióticos. E ela respondeu super bem. Aqui, ó, o tratamento tá. Você sem vergonha. Olha só como ela tá. Bem, bem, bem. E ela foi uma gatinha que não respondeu muito bem ao corticoide isolado, pessoal. Eu tive que utilizar a loratadina, porque a loratadina, ela diminui a reação mastocitária da pele, né? E o ômega, ele
aumenta a suplementação com ácidos graxos. Ele é super interessante porque eu deixo essa pele mais hidratada, né? Eu também deixo essa pele, eu tenho uma potencialização desse corticoide, tá? Mais hidratada de dentro para fora, pessoal. Olha só como ficou. Ela respondeu muito bem, continua tomando as medicações. O tratamento dela, eu não consegui passar o corticoide. O tratamento dela, eu não consegui passar esse corticoide. Mas não tem problema, ela tá ótima. O importante é que ela está bem com esse tratamento. Certo, pessoal? Agora eu vou abrir para as perguntas. Creio que eu terminei com 1 horinha mesmo, como a gente estava combinando, né? E 30 minutos, assim, para as perguntas. Para quem quiser meu contato, só seguir nas redes sociais também. Agradeço as meninas do Meeting Fel, né? Qualquer coisa, entre em contato pelo e-mail também, né? E muito obrigada por terem me chamado para palestrar um pouco da dermatologia felina, que é algo que eu gosto bastante, que é algo que eu tento focar muito mais. Apenas lembrando para vocês que hoje a medicina felina ela está tomando um rumo, né, diferente, que hoje existem subespecialidades, a gente começa a focar num quadro, numa especialidade dentro da medicina felina. Então, por exemplo, em Curitiba, a gente já tem a gente não tem a gente tem, na verdade, uma pessoa que trabalha só com anestesia em felinos. Então, hoje a medicina felina ela está começando a caminhar por esses ramos dentro dela, tá? Como o professor Carlos Gabriel, ele é médico de felinos, a gente, né, é médico veterinário clínico geral de gatos, só que ele tem um enfoque para o comportamento e assim a gente vai fazendo com a medicina felina hoje e vamos ver como é que vai acontecendo conforme for. Muito obrigada e eu vou agora encerrar e ver as perguntas. Oi. Oi, deixa eu aumentar o som. Pronto. Estão me ouvindo? Então vamos para as perguntas. Tiveram várias perguntas sobre alimentação hipoalergênica. Uma delas falando sobre se a alimentação hipoalergênica ela pode ir junto com o corticoide. E como é que seria quanto à alimentação hipoalergênica? Se recomenda alguma ração, marca específica, comida caseira? Eu só vou pedir para você... Isso, já ia pedir, porque estava dando eco aqui, para desligar o microfone. Beleza. Eu recomendo a ração hipoalergênica Gosto muito da Royal Canin, tá? Gosto bastante. E hoje, o que tem se feito? Alguns gatos, eles têm até tido hipersensibilidade à alimentação hipoalergênica, tá? E o que a gente tem feito é pegar a Ultra Hipo de cães, né? Tem dado certo. O professor Marconi faz, né? Isso. Ele pega a hipoalergênica de cães e simplesmente tritura um pouco e coloca para o gato comer, né? Agora, a parte de alimentação, isso, da Farmina, a Ultra Hipo da Farmina, da VetLife. Tá? A acupuntura, isso é algo interessante. Isso é algo interessante relacionado à acupuntura, porque existem alguns gatos que a gente trata a síndrome atópica, tá? A gente trata a síndrome atópica. E, por exemplo, a tutora, ela acaba de separar do marido e troca de casa. E esse gato, ele começa a se coçar. E a gente começa a pensar, poxa, mas a terapia dele estava tão regularzinha, né?
por que será que ele começou a se coçar novamente? A gente tem que pensar que esses pacientes, eles podem ter dermatoses psicossomáticas, então eles podem psicossomatizar. Então, uma dermatite psicogênica, ela não exclui uma atopia no animal. Então, o que eu tenho que ver primeiro? Será que esse animal não está psicossomatizando? Então, é uma área da psicodermatologia que a gente está estudando hoje em dia, que existem profissionais que estudam. Em relação à alimentação natural, só para complementar a outra pergunta, não é uma área que eu trabalhe muito, tá, com a alimentação natural, até mesmo porque a alimentação natural em gatos, a gente precisa de um acompanhamento muito preciso com o nutricionista. Geralmente eu passo para o nutricionista veterinário. Tá? Geralmente eu pego essa área, eu passo para ele. Ver outras. Certo, a próxima pergunta o corticoide em uso contínuo não prejudica o sistema renal com o tempo? Há um tempo máximo para o uso de corticoide? Vamos lá, prejudica? Isso a gente sabe que prejudica, né, com o tempo. Os gatos, eles são mais resistentes a corticoides? São resistentes a corticoides. Pode prejudicar depois de um tempo? Pode prejudicar depois de um tempo. Né? Mas isso você precisa explicar para o tutor, porque eu lido com tutores, eu lido com dois tipos de tutores. Eu lido com tutores que poderiam comprar o Apoquel, né? E eu lido com tutores que não têm condições de comprar um Apoquel. Então, é isso também que eu preciso levar em consideração. Não somente as melhores terapias, porque eu sei que existem, mas o bolso do tutor. O que será que ele aguenta? Tá bom? Certo. Nos casos de medicamento que você faz uso off-label, como o Apoquel e o Serenia, você passa algum termo de consentimento para o tutor? Sim, ele precisa assinar, ele precisa, isso até mesmo é um respaldo, mas assim, existem diversos trabalhos hoje em dia, eu nunca tive problema, tá, com medicações off-label, mas você pode passar para se sentir mais seguro, você pode passar assim um termo para que ele assine, né, para você estar respaldado legalmente. Mas existem trabalhos, como eu mostrei para vocês, que pode ser feito o uso dessas medicações nesses pacientes, então você vai estar respaldado duplamente, digamos assim. A próxima pergunta e esse tratamento com ácidos graxos para gatos, que respondem bem ao corticoide, vale a pena tentar? Com certeza, medicina integrativa é o que a gente tem procurado, né, bastante hoje. Então, é super interessante você fazer essa suplementação com ácidos graxos, mesmo que as alimentações elas sejam extremamente completas, mas uma suplementação, ela é muito... a gente consegue observar na clínica, né? A gente consegue observar clinicamente que esses pacientes melhoram, assim, de uma forma de uma forma estupenda, digamos assim. A atopia, ela pode se manifestar de forma 100% respiratória, sem nenhuma manifestação dermatológica? Olha, eu não vi nenhum trabalho falando de associação de atopia de um gato asmático, né, ele ser atópico, até mesmo porque a gente ainda não sabe quais são as características hoje de um paciente 100% atópico, como acontece, né, nos cães, que tem aqueles sinais de fragor e tudo mais. Né? Nos gatos a gente não tem. Então, precisam de mais estudos, a gente precisa de muito mais estudos, na verdade, para poder a gente conseguir determinar quais são os critérios que levam ao gato a ser realmente atópico. Pode ser que um gato que tenha asma, porque ele precisa de corticóide o tempo todo, ele seja um gato atópico com sinais respiratórios. Pode ser, eu não descarto essa possibilidade, não. Porque eu pego muitos gatos com bronquite crônica, a gente faz o tratamento e eles não ficam bem sem o uso de corticóides, eles usam pelo resto da vida. E existem alguns trabalhos falando que
esses animais, eles têm reações eosinófilos, né? Muitos eosinófilos ali nos brônquios, quando eles estão com essas crises asmáticas, né? Então, eu acho que é algo que precisa ser investigado com certeza. Como diferenciar a alopecia psicogênica da síndrome atópica? Tá, essa pergunta é muito boa. Psicogênica eu faço por exclusão. Geralmente, quando eu pego um animal que eu faço o respaldo, vejo que não tem parasitários, né? Vejo que não tem fungo, vejo que não responde ao tratamento dermatológico, esse paciente provavelmente ele pode ter uma dermatite psicogênica, já que ele se lambe, e a gente consegue identificar desses pacientes alguns pontos onde ele se lambe mais. Por exemplo, a tutora pode chegar e falar, eu tenho o meu gato, ele começa a se lamber muito mais quando quando eu brigo com meu marido, né? Ou então, quando eu brigo com meu filho, ou então, quando eu estou ausente de casa, que a moça, a secretária que vai limpar lá em casa, ela fica observando que ele fica se coçando muito mais nesse período, né? Então, a parte etológica, ela precisa andar juntamente com a parte dermatológica, tá? No caso de vários gatos na mesma casa, e se apenas um gato apresentar suspeita de atopia e está na fase da dieta hipoalergênica, qual a melhor forma de fazer o manejo alimentar? Aí você vai ter que separar os gatos. Não tem para onde correr. Não tem. Porque ele precisa, único e exclusivamente, fazer uso da alimentação hipoalergênica, porque senão eu não vou conseguir chegar no diagnóstico de atopia, né? O que acontece é de alguns tutores não ter condições, né, de arcar com o tratamento, e que a única opção que eu dou para eles é, olha, a gente não vai conseguir chegar no diagnóstico, porque eu preciso que você arque com o tratamento, então o que a gente pode fazer? Corticóide. E corticóide. E ômega, que eu posso suplementar, e vai levando, mas o diagnóstico preciso não, eu preciso passar por todas essas etapas. A última pergunta até agora é comum haver supercrescimento de malacésia secundária, dermatite atópica em gatos? Não. Não é comum ver malacésia secundária, assim como a gente vê em cão, né? A gente tem muito pensamento de cão. Por isso que eu amo dermatologia em gatos, porque é totalmente diferente. Então, a malacésia, eu não vejo esse supercrescimento malacésico em pacientes felinos atópicos. Eu consigo ver crescimento bacteriano, tá? Então, piodermite, mas não com aquela coisa que o apresenta no cão, sabe? Aquela coisa feia e tudo mais, não. Mas esse paciente, ele apresenta aquelas dermatoses eosinofílicas, né? Aquelas síndrome do complexo granuloma eosinofílico, e por conta das escoriações, eu posso ter esse adentramento de bactéria, mas malacésia eu geralmente não pego. Malacésia eu consigo pegar em pacientes com otite, tá? Gatos com otite, aquela otite com cerumen meio dourado. É muito característico de malacésia. E corticóide é para o resto da vida. Tem mais uma pergunta. Tem um gato atópico, faço uso de antiparasitários externos, como a Advocate, quando ele está em crise, mas não vejo a presença de nenhum ectoparasita nos raspados. Uso sozinho de corticoide seria o ideal? Por exemplo, fazer uso do Prediderme? Eu só quero entender uma coisa. Antes de responder essa pergunta, eu vou responder a que veio aqui para mim. O que foi feito para excluir o mastocitoma histiocítico? Imunohistoquímica. A imunohistoquímica que eu excluí. Agora, respondendo essa pergunta, eu só quero entender uma coisa. O seu gato, ele responde quando você aplica a medicação, e quando você não tem essa aplicação da medicação nele, ele volta a se coçar quando dá o tempo, você passa o tempo de reaplicar?
Entendi. Então, a medicação, ela alivia, mas não passa por completo. Então, se alivia, ele provavelmente tem DAP, ele pode ter DAP, porque uma coisa não exclui a outra, né? E você precisa ver se ele é atópico, né? Beleza. Então, creio que ele deve ter um prurido relativamente intenso, é isso? Mesmo você fazendo uso do antiparasitário, ele tem perda de pelo ainda, ele tem aquela alopecia, ele tem aquele padrão de lambedura. Então, você precisa diminuir bastante, então você precisa entrar com, ou você entra com corticoide, ou você vê com suplementação de ácidos graxos e loratadina. Eu uso loratadina porque não causa sonolência neles, tá? Eu sou super alérgica, pessoal, e eu uso loratadina também para os meus problemas alérgicos, e realmente não dá sono. Então, talvez seja uma questão de você entrar ou com corticoide, dia sim, dia não, fazer aquela questão de exclusão da corticoide terapia, né? Ver se ele consegue ficar dia sim, dia não, sem a medicação, ou se precisa ser todo dia, ou se você preferir, pode fazer o Apoquel, ou até mesmo se não seja uma dermatose psicossomática, né? Então ainda tem que ver isso. Será que não é psicossomático? Entendeu? Então, eu acho que as perguntas principais, assim, foram essas. Nós do Mintfel, a gente agradece pela sua participação, por ter aceito o nosso convite. A palestra foi incrível, foi maravilhosa. A gente agradece muito por você ter aceitado o nosso convite, estar presente aqui, fazendo parte do nosso evento, que encerra hoje. E amanhã temos uma palestra bônus, mas a sua é a última do cronograma, e foi muito bom. Eu agradeço. Eu só preciso que você desligue o microfone. Pronto. Eu agradeço a todo mundo. Muito obrigada aos participantes. Muito bom ter palestrado para vocês. Na próxima vez a gente pode combinar o Meeting Fel 2. Vou ficar aguardando o convite de vocês também, né? Gostei da playlist. Estava aqui só escutando Justin, Lady Gaga. Na próxima vez pode colocar uma Rihanna ali. Muito obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do fundo do coração dessa palestra e espero que vocês que me chamem novamente para a gente falar de dermato ou de qualquer outra doença, mesmo de gato, certo? E muito obrigada mesmo. Eu agradeço por ter encerrado esse evento maravilhoso. Parabéns à organização. Gostei muito, muito mesmo. Talvez vocês devam levar isso até para depois da faculdade, continuar com o Meeting Fel com algo online, porque diante dessa pandemia a gente está se reinventando, né? Então, conforme for, a gente continua se reinventando e continua melhorando, e tenho certeza que na próxima vez, é até uma dica que eu dou para vocês, aumentar o número, né, de participantes, que todo mundo, com certeza, quis que isso acontecesse, e até fazer uma transmissão pelo YouTube, que foi um outro evento que eu participei, que eles transmitiram pelo YouTube, que foi super bacana e que conseguiu atingir um número muito grande de participantes, tá? Então, parabéns para as meninas, para a organização, parabéns a vocês que aguentaram até agora, né? Muito obrigada.